Olá pessoal, tudo bem? Chegando aqui para nossa livezinha de Direito Constitucional. Estamos chegando. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma alegria estar aqui com vocês, dividir esse tempinho de quarta-feira à noite, né? Eu sei que já é um horário que muita gente opta por descansar um pouquinho, mas hoje excepcionalmente eu vou entrar para acompanhar esse nosso Periscope. Quero saber de onde é que vocês são, se são nossos alunos, de quais cursos vocês são, para a gente poder bater um papo. Tô vendo aí muita gente que é o primeiro dia no Periscope, Marina, Fernanda, a Simone tá por aí, ó o Diego aí, melhor prof, valeu, pessoal de Sobral, Rondônia, São Paulo, a Andressa da Bahia, a Ellen tá dizendo que estava no trânsito e parou para assistir. Muito bem, Ellen, temos que parar mesmo, né? E a aluna de Ribeirão, boa noite, Minas Gerais, Ribeirão Preto. Para quem não sabe, sou de Ribeirão Preto, então tem gente da terrinha. Professor, gosto mais das suas aulas, obrigado. Boa noite do Espírito Santo, Salvador, Paraíba na live. Boa noite, Aninha, Milinha, Cruz das Almas, Bahia. Boa noite ao Pará por aqui, Curitiba, Goiânia. A Simone, professor 10, obrigado, Simone. Araraquara, aqui pertinho de Ribeirão. Pessoal do Rio. A Ellen tá aqui, amo seu trabalho, obrigado, Ellen. O Euden tá por aqui. O Euden a gente encontrou uma vez no aeroporto, né, Euden? Saindo da prova do TRF da segunda região, veio falar comigo, tava com o professor Bortoleto, professora Duda também. A Livinha diz que é aluno do regular para magistratura do trabalho, galera de Floripa, dicas para o TRF1, vou falar, TRF1 com certeza, Petrópolis, a Kátia entrou, a Gabriela está dizendo que é o primeiro dia no Periscope também, enfim. Quero pedir então, pessoal, antes da gente iniciar a nossa live, para quem puder compartilhar essa livezinha com os seus seguidores do Twitter, do Periscope, para a gente poder levar esse conhecimento para mais gente, compartilhar, porque nessa hora de estudos a gente precisa compartilhar. Às vezes uma pessoa que você conhece está aí estudando, não conseguiu ver a divulgação da live, você acha que vai ser importante? Vamos compartilhar esse conhecimento que pode ser muito bacana para outras pessoas também, né? O pessoal está dizendo aí sobre o concurso da magistratura do trabalho, para mandar algumas dicas, vou mandar algumas dicas sim, para todos os concursos, dicas para o TST. Então, o Swain, Brian, americano Brian, tem um nome chique até, né? Nome sofisticado. Vou falar do CESP, Thiago, vou falar das principais bancas. Como é que vai ser a dinâmica do trabalho? Vamos lá, já deu tempo da maior parte do pessoal entrar. Como é que a gente vai tocar essa live de hoje? Eu vou comentar rapidamente um pouquinho sobre as principais bancas examinadoras, especialmente dos concursos para tribunais. Na sequência, e vou falar dos concursos para tribunais, quais são os concursos que essas bancas vão fazer logo, os últimos concursos que elas fizeram, para que vocês tenham uma referência. Depois eu vou pegar os tópicos de direito constitucional, seguindo o super edital que os nossos alunos recebem, te falando como é que você tem que estudar cada tópico e qual é o nível de atenção que você tem que dedicar a cada tópico. Se você tem que estudar mais pelo texto da Constituição, se é doutrina, se é jurisprudência, no que é que você tem que enfocar mais, tá? Para que o seu estudo seja mais produtivo, para que você não perca tempo. Então, por exemplo, só na parte permanente da Constituição, a gente tem 250 artigos. Será que você precisa enfocar nos 250 artigos? Ou estudar os 250 artigos com a mesma atenção? Não, com certeza não. Você tem aí menos da metade dos artigos do corpo permanente da Constituição que você precisa enfocar. Nós vamos falar justamente sobre isso, sobre aquilo que você precisa dedicar mais tempo. Vamos nessa então, vamos começar a trabalhar, vamos sem perder tempo, dedicar agora a nossa atenção. Vou virar aqui o celular um pouquinho, que acho que vai ficar melhor. Vamos dedicar a nossa atenção aqui para o que é mais importante. E, enfim, vamos nessa. Bom, as principais bancas examinadoras que a gente tem para falar, para trabalhar dos concursos para tribunais são a FCC, a Carlos Chagas, né? O CESP, a Consulplan e a FGV. Então, a Carlos Chagas, a FCC, ela vai fazer quais concursos em breve? Ela vai fazer o TST, ela vai fazer o TRF da 5ª região, ela vai fazer o TRT do Rio Grande do Norte. E também a gente já tem a definição que a FCC vai fazer o TRT da 15ª região.
Um concurso que é muito esperado pelo pessoal da área trabalhista. Estou falando isso para os concursos de servidores, analista técnico de tribunais e MPU, né? Então a FCC recentemente ela fez TRE Paraná, ela fez o TRT da 24ª Mato Grosso do Sul, ela fez o TRT da 20ª região de Sergipe, fez o TRT da 11ª Amazonas e Roraima e fez o ano passado o TRE de São Paulo, que foi um baita concurso feito pela Fundação Carlos Chagas. Esses os concursos que ainda vão ocorrer e os concursos que aconteceram em 2016, 2015, que são as referências do que a gente tem em relação à Fundação Carlos Chagas. Então, qual é o perfil da Carlos Chagas? A Carlos Chagas ela tinha um apelido. Pessoal, vou deixar as perguntas agora para responder no final, tá bom? A gente vai ter uma dinâmica agora mais corrida, para que todo mundo acompanhe com o mesmo nível de aproveitamento, e no final eu respondo todas as dúvidas de vocês. Combinado assim? Assim a gente ganha dinâmica, ganha tempo. E mas estão parados demais esses corações aí, ó. Tô até desanimado. Cadê os corações? Quero ver esses corações subindo, hein? Então vamos lá. A FCC, ela tinha um apelido que era a Fundação Corta e Cola, ou Fundação Copia e Cola, porque ela cobrava muito texto de lei. Eu posso te dizer que esse perfil está mudando radicalmente. Então, por exemplo, em direito constitucional, nas provas até 2013, 2014, a gente tinha quase que 100% das questões baseadas no texto da Constituição. Isso não é mais verdade, nem mesmo nas provas da Fundação Carlos Chagas. Não é mais verdade porque a FCC vem sofisticando o nível de cobrança das suas provas. Os concursos para tribunais viraram um grande filão, tem muita gente prestando concurso para analista e técnico, então o nível de dificuldade das provas vem acompanhando. E a Carlos Chagas vem mudando o seu perfil. Então a Carlos Chagas está cobrando doutrina, a Carlos Chagas está cobrando jurisprudência e a Carlos Chagas está com enunciados maiores, mais robustos. Olha o Thiago aqui dizendo que é analista no TRT 15. Excelente, Thiago. Parabéns aí pelo teu feito, não é? Então, o que você vai perceber das últimas provas da FCC? Que ela vem trabalhando muito com situações problema. Ela vem trabalhando com probleminhas, contando um caso para você responder, especialmente no que tange à matéria dos direitos fundamentais e do controle de constitucionalidade. Então, isso te exige o quê? Que você não estude a parte dos direitos fundamentais. Quando eu digo direitos fundamentais, eu estou falando do caput do artigo 5º, dos seus incisos, eu estou falando de direitos dos remédios constitucionais, eu estou falando de nacionalidade, direitos políticos. Não basta mais o estudo apenas do texto da Constituição. Nesse ponto é que as aulas ganham muito peso, os exemplos dados pelos professores, e você mesmo estudar esses tópicos já fazendo um exercício mental de como é que isso se aplicaria na prática. Então, as bancas têm exigido seu raciocínio sobre a aplicação das normas jurídicas. Então, uma grande mudança de perfil. A outra banca, segunda banca que faz mais concursos para tribunais é o CESP. CESP ou SEBRASP, né? Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos. Então, o CESP ele já tem uma fama de ser uma banca que traz questões muito difíceis. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. O CESP ele traz questões difíceis. É uma banca que enfoca muito em conhecimento doutrinário. Em direito constitucional é pesado. Eu tenho provas para analista que são muito mais difíceis do que provas de concursos que, em tese, deveriam ser mais difíceis. Provas para analista que são mais difíceis que provas para magistratura, para procuradoria, para defensoria pública, para o Ministério Público. Real, isso é real. Quem é nosso aluno sabe disso. A nossa parte inicial dos retas finais e a nossa parte inicial dos cursos regulares de teoria da Constituição e teoria da norma constitucional tem se aprofundado porque as bancas têm cobrado e o CESP é campeoníssimo nisso. Então, quem vai fazer o TRF da primeira região já sabe que vai enfrentar uma prova difícil. TRE do Tocantins, TRT do Ceará, o STM, que já está definido que vai ser o CESP, apesar de a gente ainda não ter o edital. Então, quem fez o TRE da Bahia, o TRE Pernambuco, o TRE do Rio Grande do Sul, Piauí, Mato Grosso, que enfrentou o CESP, sabe que
nós precisamos aprofundar. Então, direito constitucional sem aprofundamento teórico, sem jurisprudência do STF, não enfrenta a prova do CESP, tá? Não se iluda em relação a isso. E a terceira banca, em termos de volume de concursos para tribunais recentemente, é a Consulplan, que também era uma banca que fazia provas muito simples, muito fáceis, baseadas no texto da Constituição, e agora, especialmente depois do concurso do TRF da 2ª Região, já mostrou que vem completamente diferente. Ela vem com provas muito puxadas, muito aprofundadas. Quem fez o TRF da 2ª Região sabe bem do que eu estou falando. Quem fez para oficial avaliador federal, pré-analista, sabe que as provas estavam extremamente pegadas. Então, quem vai fazer o TRE do Rio de Janeiro pode esperar uma prova difícil. Ai, Paulo, não fala assim que eu me desespero. Não é para se desesperar. É simplesmente para saber o que é que vai encarar. Vai chegar lá, vai ter uma prova difícil te esperando. E a Consulplan adora trabalhar com assertivas. E ela adotou um estilo de questionamento muito peculiar nas últimas provas, que é assim, coloca como se duas pessoas estivessem conversando e depois um dos interlocutores afirmou tal coisa e o outro afirmou tal coisa. Essas afirmações desses interlocutores são verdadeiras? Então ela está montando um jeito de fazer pergunta muito peculiar, muito diferente, né? Para que você então tenha que analisar cada uma das assertivas. Então, no mesmo enunciado, você tem que analisar 2 ou 3 pontos. Isso é sinal de prova difícil. Não é aquela prova, assinale a alternativa correta, aí você vai direto para as alternativas e lá você se vira. Não, você está precisando interpretar o enunciado. Então, ele vai fazer TRE do Rio, pode esperar que a Consulplan está chegando com provas mais complicadas aí, tá? Então, TRE de Minas Gerais foi assim, a própria prova do TJ de Minas teve essa toada. E, finalmente, a FGV, que fez o TRT da 12ª Região, Santa Catarina, uma prova bem pesada, já era de se esperar. A FGV sofistica muito recentemente as suas provas. Tá aí o grande professor Júlio César Matos, eminente professor de processo penal, que está agora integrando o nosso time aí dos retas finais. Professor, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui no Periscope. Então, a FGV, ela trabalhou com um nível altíssimo de dificuldade no TRT da 12ª Região, e se ela for organizadora de outros certames, em breve pode esperar sempre provas difíceis. As provas do exame de ordem são a grande referência em relação ao estilo de cobrança da Fundação Getúlio Vargas, tá? Bom, então esse é um panorama geral sobre as bancas examinadoras. Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos efetivamente analisar cada um dos principais tópicos de direito constitucional. Então, o primeiro grande tópico que a gente estuda em direito constitucional é a teoria da Constituição e a teoria das normas constitucionais. Então, seguindo a sequência do que a gente tem no nosso superedital, a gente tem lá Constituição, conceito, objeto, supremacia, classificação da Constituição, os elementos da Constituição. Depois a gente trabalha com o poder constituinte. Esses dois primeiros temas, Constituição, conceito, classificação, poder constituinte, esses temas são cobrados nas provas para tribunais? São, especialmente pela banca Sebrasp, pelo CESP. A Carlos Chagas cobra também? Cobra a classificação das constituições em algumas provas, mas o CESP é que costuma aprofundar sobre essas questões, especialmente sobre poder constituinte. Então, quem vai fazer prova CESP fica muito ligado na parte de poder constituinte, nos aspectos teóricos sobre poder constituinte. Quem é titular do poder constituinte? É a nação ou é povo? Olha o nível de detalhamento que o CESP vem te cobrando. Aí você vai lá e vai olhar que houve uma mudança sobre o conceito e a titularidade do poder constituinte, que aquela ideia de força geral da nação, do início da ideia sobre o poder constituinte, foi substituída, que a titularidade do poder constituinte não é da nação, e sim é do povo.
Então, o CESP já exigiu isso nas suas provas, para você entender o nível de sofisticação das provas para analista técnico hoje, tá? Então, às vezes, o sujeito sabia muito, tava lá ligadão, putz, eu sei toda a história sobre o poder constituinte, da época da Revolução Francesa e tal, e aí vinha o examinador e fazia essa pegadinha e te pegava. Então, nos cursos a gente vem enfatizando isso, né? Esse nível de precisão terminológica e técnica que você precisa ter. Dentro ainda de teoria da Constituição e teoria das normas constitucionais, o Edu já até tampou os olhos, né? É isso aí, meu amigo, a coisa tá pesada. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Então, a classificação do José Afonso da Silva das normas constitucionais de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Olha, de todos os temas de teoria da Constituição e teoria das normas constitucionais, esse é disparado o tema que mais cai, mas disparado. É raro você abrir uma prova de tribunais de direito constitucional e não ver pelo menos uma questão sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Isso é muito raro. Então você tem que dominar mesmo conceito de norma de eficácia plena, aplicabilidade direta, imediata, integral, eficácia contida, aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral, eficácia plena, aplicabilidade indireta, imediata e não integral, que se subdivide em normas de princípio institutivo e de princípio programático. Isso você tem que dominar, porque isso vai chover na sua prova. Inclusive, com qual nível de sofisticação que vem caindo? Já apareceu em prova da Carlos Chagas, do CESP e da Consulplan, para você relacionar a norma constitucional de eficácia limitada programática ou de princípio programático com os direitos sociais, direitos prestacionais e também com as constituições dirigentes, que são aquelas que estabelecem objetivos a serem perseguidos pelo Estado. Então, você vai precisar sofisticar o conhecimento. Não basta você saber os exemplos clássicos. Se bem que os exemplos clássicos também são excelentes. Então, o concurseiro exemplar está falando, todos são abordados no curso regular. Exatamente. A gente está trazendo um curso completíssimo para você. Não basta você conhecer os exemplos clássicos. Eficácia plena. Brasília é a capital federal. Eficácia contida. Sobre as profissões, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações estabelecidas em lei. Aí todo mundo pode ser, por exemplo, pintor, mas nem todo mundo pode ser advogado, porque a gente tem uma lei que diz que a pessoa tem que ser bacharel em direito, aprovado no exame de ordem e tudo mais. Não basta você saber os exemplos clássicos que caem na prova, mas também você precisa sofisticar o seu conhecimento, tá? Então o CESP nesse ponto sofistica, a Carlos Chagas sofistica e a Consulplan, quem fez TRF segunda região vai fazer o TRE Rio de Janeiro, viu que a Consulplan pediu a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais com essa filigrana, com esse detalhezinho de você correlacionar a norma programática com norma de eficácia social, com norma de uma Constituição que é dirigente, tá bem? Então, muito cuidado, muita atenção para esses detalhes. Ainda dentro de teoria da Constituição e teoria das normas constitucionais, de hermenêutica constitucional, a gente precisa conhecer os princípios de interpretação constitucional. Caem pouco ainda, tá? Os princípios de interpretação constitucional, especificamente constitucional, mas é interessante você dedicar atenção para isso, especialmente nos princípios que se aplicam ao controle de constitucionalidade, como o princípio de interpretação conforme a Constituição, princípio da máxima eficácia ou aplicabilidade. Esses princípios precisam ser compreendidos, então a gente passa nas aulas, eu não tenho condições de passar o curso inteiro de constitucional aqui, mas eu estou te lembrando, se você já viu, e se você ainda não viu, se por acaso não é nosso aluno, você tem a oportunidade de saber como é que a gente trabalha, né? Então, os princípios de interpretação constitucional você também precisa estudar. Paulo, você vai falar que eu preciso estudar tudo? Não, daqui a pouco eu vou começar a te falar de temas que você não precisa, sobre temas que você não precisa estudar muito, ainda que estejam no conteúdo programático do seu concurso. A ideia é justamente essa, eu vou fazer uma filtragem para você do que é mais importante.
O segundo grande tema de direito constitucional já é junto ao texto da Constituição. Então, teoria da Constituição e teoria das normas constitucionais, a gente ainda, em tese, não ingressa no estudo sistematizado da Constituição. Quando a gente vai falar de princípios, direitos e garantias fundamentais, o segundo grande tema, aí a gente entra no texto da Constituição. Princípios fundamentais, a gente faz o estudo do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Então, o caput do artigo 1º, que fala sobre a República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito. Aí o artigo 1º traz os fundamentos da República, o artigo 2º traz a separação de poderes ou funções do Estado, o 3º os objetivos fundamentais, o 4º traz os princípios que regem a República em suas relações internacionais. Esses 4 primeiros artigos da Constituição, você precisa estudar? Sim, muito. Para quem presta para técnico e analista área administrativa, ainda mais, porque esses dispositivos aparecem ainda mais para as provas de técnico judiciário e analista área administrativa. Não que não apareçam para analista área judiciária e oficial de justiça avaliador federal. Aparecem também. Mas está diminuindo o número de questões sobre esses artigos iniciais. Por quê? Porque as provas estão se sofisticando. Então era muito comum as provas trazerem aí questões misturando os fundamentos do artigo 1º com os objetivos do artigo 3º, os princípios de relações internacionais do artigo 4º. Agora as bancas estão indo além, estão te cobrando a interpretação sobre aquilo que dizem esses princípios fundamentais. Então, por exemplo, o artigo 4º da Constituição, ele fala que um dos princípios que rege a República Federativa do Brasil é a defesa da paz. E aí caiu uma pergunta recentemente dizendo que por conta do Brasil defender a paz, o Brasil não pode entrar em guerra. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso está certo ou isso está errado? Isso está errado. Inclusive porque a nossa Constituição fala na possibilidade de se declarar guerra. Inclusive aqui reside uma outra pegadinha, que é a questão da pena de morte. Existe pena de morte, é possível a pena de morte em caso de guerra declarada, que é uma relativização do direito à vida previsto no caput. E aí você já linka com a parte teórica que você estuda dos direitos fundamentais para saber que não existem direitos fundamentais absolutos, que sempre a gente vai ter tensão entre direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles têm que ser resolvidos a partir da teoria da colisão de direitos, por ponderação, por meio de métodos de peso e importância, tirando a máxima eficácia de cada direito e nunca eliminando completamente um direito fundamental. Então isso vem aparecendo nas provas. Artigo 1º a 4º tem que estudar? Tem. Vai cair? Vai. Agora, a sua atenção maior deve se dar para o artigo 5º da Constituição. E aí, minha cara amiga, meu caro amigo, não tem solução. Você precisa estudar muito os 78 incisos do artigo 5º, mas nunca negligencie os parágrafos do artigo 5º da Constituição, que eu costumo sempre dizer. Lá nos parágrafos do artigo 5º da Constituição, você tem uma teoria geral sobre direitos fundamentais que vai muito além dos 78 incisos do artigo 5º. Por quê? Se você for olhar para o artigo 5º, você vai perceber que lá, em tese, você deveria ter apenas direitos individuais e coletivos, que é como a Constituição denomina o artigo 5º. Mas os parágrafos do artigo 5º, eles transcendem o próprio artigo 5º e trazem uma interpretação sobre todos os direitos fundamentais. E direitos fundamentais existem por todo o corpo da Constituição. Então, por exemplo, o parágrafo 1º, que fala que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, essa aplicação imediata dita pelo parágrafo 1º não se aplica apenas aos incisos do artigo 5º, se aplica para todos os direitos fundamentais. O parágrafo 2º do artigo 5º, que é amado pela doutrina, que diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais expressas na Constituição não excluem outras decorrentes dos princípios, do regime ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, esse parágrafo 2º se aplica para todos os direitos fundamentais. Sem falar no próprio parágrafo 3º do artigo 5º, que traz a norma referente à incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados por 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional serão equivalentes às emendas constitucionais. Esses parágrafos são vitais para a sua prova. E a compreensão do modo como eles se interrelacionam também é fundamental para você ter um desempenho de excelência nas provas de constitucional para tribunais.
tá bem? Então, muita atenção no artigo 5º, todos os incisos, claro que alguns são campeões, inviolabilidade do domicílio, associações, direito de reunião, sigilo telefônico, razoável duração do processo. Tem incisos que dificilmente ficam fora de prova, sobre extradição, quem que pode ser extraditado, sobre as penas de racismo, terrorismo, tráfico, crimes hediondos, incisos campeões de incidência. Quem é nosso aluno de reta final, de curso regular, sabe que a gente enfoca nisso. Remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, eles têm uma baixíssima incidência nas provas para tribunais. Curiosamente, tá? Porque em outros concursos de direito constitucional, e eu falo isso porque alguns alunos nossos já sabem, né? Além de professor, eu também escrevo muito sobre direito constitucional. Tenho o Revisaço de Constitucional, um livro com mais de 3.000 questões de constitucional. Então, desde 2008, 2009, eu comento nessa obra todas as questões de direito constitucional de todos os concursos do Brasil. Então, mais de 3.000 questões de constitucional. Então, eu tenho na minha cabeça o perfil de cobrança de direito constitucional para todos os concursos. E remédios constitucionais, de um modo geral, então aqui fica a dica para quem vai prestar concurso para advocacia pública. Tinha gente aí pedindo dica para a Procuradoria Federal. Estude, debulhe remédios constitucionais. Quem presta concurso para a Procuradoria, cai demais remédio constitucional em prova. Então, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. A Mariela está dizendo que tem o livro. Livro maravilhoso. Valeu, Mariela. Olha, tem muito sangue, suor e lágrima naquele livro, viu? Porque imagina, mais de 3.400 questões, salvo engano, na última edição. Então, enfim, remédios constitucionais. Você não precisa dedicar uma atenção gigantesca a remédios constitucionais. Porque remédios constitucionais é uma matéria pesada. Se você for estudar para valer, conhecer toda a teoria sobre legitimidade ativa, passiva, os objetos de cada uma das ações, você vai se desgastar muito. Então, eu te aconselho a não se desgastar muito com remédios, mas estudar os demais tópicos do artigo 5º da Constituição. Avançando, sobre direitos sociais. Artigo 6º caput da Constituição, tem a enunciação de vários direitos. É muito importante você conhecer a enunciação dos direitos sociais do caput. Saúde, educação, cultura, previdência, proteção à maternidade e infância, proteção ao trabalho, transporte, moradia, alimentação, direitos que foram incluídos por emendas constitucionais. Isso é muito importante, muito relevante para as provas. A Anne está agradecendo, valeu Anne, tamo junto. Na medida do possível a gente vai atendendo a todos. Então, esse caput do artigo 6º é muito importante. Agora, toda a parte do artigo 7º e seguintes da Constituição, até o artigo 11, que vai detalhando os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, essa parte ela não é tão importante. Ela dificilmente aparece nas provas. Quando ela aparece nas provas, ela aparece nas provas de TRT ou de TST, o que pode acontecer. Mas você não precisa estudar essa temática dentro de direito constitucional. Você pode estudar essa temática, se for prestar concurso para a área trabalhista, lá em direito material do trabalho, direito processual do trabalho. Então não precisa dedicar atenção para isso, tá? O nível de incidência nas provas de constitucional é baixíssimo. Quem vai prestar TRF, TRE, não estou dizendo que não é para estudar. Lógico que você precisa passar o olho sobre esses dispositivos, mas não é o que mais cai nas provas. Já muda de figura quando eu vou falar de nacionalidade. Aí já chego no artigo 12, artigo 12 e 13 da Constituição. Quando eu falo de nacionalidade, aí eu já tenho um nível maior de incidência nas provas, tá? Mas, curiosamente, em relação à nacionalidade, as provas ainda vêm cobrando quase que exclusivamente o texto da Constituição. Então, o que é que você precisa focar? Você precisa focar nas hipóteses de brasileiro nato, que são as campeãs de incidência. Então, o que mais cai de nacionalidade? Quais são as hipóteses de brasileiro nato? Aí você tem que saber dos critérios de nacionalidade de solo, nacionalidade de sangue, quem é que nasce no Brasil, se é nato, se não é, se está a serviço do país, se não está. Esses detalhes você precisa saber muito bem. Claro, as hipóteses de naturalização também você precisa conhecer, e as hipóteses de perda de nacionalidade brasileira e de possibilidade de múltiplas nacionalidades. Avançando, a gente chega no estudo dos direitos políticos do artigo... Ops, caiu o celular aqui. Dos artigos 14 a 17 da Constituição. E aí,
especialmente para quem vai prestar concurso para a área eleitoral, é óbvio que tem que saber tudo de direitos políticos, mas não só para quem está prestando para a área federal, tá? Direitos políticos cai bastante, é um tópico que cai bastante para a TRF, cai para MPU, cai para STM, cai para TRE, cai para TRT, então você precisa chegar bem nas provas sobre direitos políticos. Um dos tópicos que merece uma atençãozinha, um destaque, é a parte dos partidos. É raro uma prova que não seja para TRE que cobre partidos políticos. Então, de todos os temas de direitos políticos, partidos políticos é um dos que menos cai nas provas para concursos de tribunais, exceto dos tribunais da área eleitoral, tá? Então, vale esse destaque aí, não precisa ficar aprofundando o estudo. Lógico que você precisa conhecer pelo menos o texto da Constituição sobre partidos políticos, mas não precisa se aprofundar não, quando você estiver estudando partidos políticos. Bom, aí a gente encerra então esse tema grande, esse grande tema dos direitos e garantias fundamentais, e a gente vai para a organização político-administrativa do Estado. Basicamente ali é entre o artigo 18 até o artigo 42. Mas aí eu quero comentar um pouquinho com vocês, detalhadamente, como é que esses artigos são cobrados. Então, quando a gente fala em organização dos estados, a gente tem lá os artigos 18 a 20 da Constituição, que vão trazer as normas básicas de organização do Estado e também as normas sobre a União. Quem vai prestar concurso para a TRF tem que debulhar esses artigos de organização político-administrativa, especialmente do 18 ao 20, que trazem as regras básicas de organização político-administrativa do Estado. Depois, se você der um pulo sobre as competências, for lá para o 25, do 25 ao 33, você vai ter a organização dos estados e municípios na Constituição Federal. Depois, lá no 43, você tem as regiões. Com isso, você fecha a dinâmica da organização político-administrativa do Estado. Eu te aconselho, inclusive, a estudar nessa sequência e deixar, por último, o estudo das competências e da intervenção. E aí você vai para os artigos 21 a 24 da Constituição para estudar as competências, a distribuição das competências, predominância do interesse, as competências exclusivas, as competências privativas. Quem é nosso aluno do curso regular sabe que eu ensino algumas técnicas para você estudar competência, para você não precisar memorizar todos os incisos dos artigos 21 a 24, que é coisa beça, a gente sabe, mas é tema certeiro, especialmente da Fundação Carlos Chagas. Então a FCC, ela ama de paixão a distribuição de competências dos artigos 21 a 24. Paulo, vou ser sincero, eu abandonei estudo de competência. Tem muita coisa para estudar. Não faça isso. Foque pelo menos naquilo que é principal, que são os artigos iniciais, especialmente do artigo 22 e do artigo 22 e do artigo 24 da Constituição, que trazem as competências legislativas. Então, alguns dispositivos, quem é que pode legislar sobre direito penal, sobre direito civil, sobre direito penitenciário, pegadinhas clássicas de prova, esses você precisa ter atenção. Então, para aprender competência bem, além de fazer leitura da Constituição, você tem que fazer muitas questões. Então, a dica que eu te dou é, faça questões até você morrer de cansar sobre competência. Por quê? Você vai aprender quase que por osmose. Você vai lembrar das questões que você errou, das hipóteses de competência e vai conseguir chegar lá na prova e salvar questões importantes para a sua prova. Antes, vou conectar o cabo aqui que está acabando minha bateria. Só um segundo, pessoal. Deixa eu ver se eu virar o celular aqui vai dar certo. Então você vai precisar sempre estudar mais sem dúvida nenhuma a distribuição de competência, porque é tema certeiro na sua prova. Deixa eu dar uma ajeitada aqui agora. Beleza, estamos carregando. Então, não negligencie o estudo das competências, tá bem? Intervenção, pessoal, ainda dentro de organização político-administrativa, os artigos 34 a 36 da Constituição. Cai para tribunais muito pouco, mas muito pouco. E é uma matéria extremamente complicada. Você tem muitos dispositivos. Quando eu falo dispositivo, vale a linha, inciso, parágrafo ou artigo. Você tem muitos dispositivos para estudar.
Paulo, você está falando para eu não estudar a intervenção? Não estou falando isso. Estou falando para você dedicar menos atenção à intervenção, porque é um tema que cai muito pouco nas provas para tribunais. Agora, a galera aí que está estudando para AGU, se ligue em intervenção. Então, a advocacia pública, área federal especialmente, intervenção é um tema recorrente, tá? Intervenção cai bastante nos concursos da área federal, magistratura federal também, delegado cai muito, delegado estadual não. Delegado federal é uma prova difícil da gente padronizar, tá? Mas há de se esperar sim, prova para delegado da Polícia Federal, tema de intervenção federal, tá? Porque tem relação com a função, tem relação com a temática na área federal. Bom, ainda dentro de organização político-administrativa do Estado, a gente pode encaixar o estudo da administração pública, que vai ali do 37 até o 42, aí o 43 já tem o estudo das regiões, que eu pedi para você estudar junto, lá no início do estudo de organização político-administrativa, que nos nossos cursos regulares e retas finais de direito constitucional, eu nem dou. Paulo, você não dá administração pública porque não cai? Não, eu não dou porque o professor de direito administrativo dá essa matéria. Então, seria uma sobreposição de conteúdos e a gente perderia tempo com temas mais importantes. Mas cai bastante, mesmo dentro da prova de constitucional, a temática da administração pública, tá? Então, não negligencie esse conteúdo. Cai menos a parte relacionada aos militares, dos servidores e da parte militar, mas quem vai fazer STM, por exemplo, tem que focar nesses detalhes, tá bom? Então, cai bastante, sim, foque nisso. Quando o professor de administrativo ministrar esse conteúdo, que é tudo, né? Praticamente tudo de direito administrativo é nada, professor. São os princípios da administração pública e a parte dos servidores, né? Basicamente é isso que você vai ter que estudar. E responsabilidade, né? Responsabilidade. Enfim, então, de organização político-administrativa, eram esses os pontos que eu queria destacar. Depois que a gente tem a organização político-administrativa, a gente vai, ainda dentro de organização do Estado, para a organização dos poderes. Lógico, você sempre tem que lembrar lá do artigo 2º da Constituição, que fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Você sempre tem que ter isso em mente, que existem os mecanismos de freios e contrapesos, que um poder controla o outro, que um poder exerce funções atípicas, que são poderes típicas do outro. O exemplo clássico aí, você vai ter no processamento do presidente da República por crime de responsabilidade, ou como prefere a doutrina, por infração político-administrativa, que se dá no âmbito do Senado Federal. Então, trata-se de um exercício de função atípica pelo Poder Legislativo, julgando o presidente da República. Enfim, você precisa conhecer essa parte mais teórica sobre a organização dos poderes. Depois você vai, a partir do artigo 44 da Constituição até o artigo 52, ter a organização do Congresso Nacional. Na sequência, do artigo 53 até o 56, você vai ter o Estatuto dos Congressistas, né? Então você vai ter toda a dinâmica sobre foro por prerrogativa de função. Você vai trabalhar com as prerrogativas, as imunidades, os impedimentos relacionados a parlamentares federais. E aí fica a dica aqui, ó. Quem vai prestar concurso para TRF, TRE, TRT, TST, MPU, STM, não precisa se preocupar com parlamentar estadual, nem com parlamentar municipal. Imunidades, prerrogativas de vereador, deputado estadual, prefeito, não queime neurônio com isso, tá? Paulo, pode aparecer algum dia na vida uma questão falando sobre foro por prerrogativa de prefeito, de deputado estadual? Pode, mas se você pegar as últimas provas dos últimos anos, você não vai achar questões sobre isso. Então aqui a gente tem que ser objetivo. Então foca no parlamentar federal. Foca naquilo que é relevante para senador e para deputado federal. Então, regras básicas, a parte toda relacionada à imunidade material, imunidade formal para prisão, imunidade formal para o processo, os impedimentos e incompatibilidades,
Isso tudo você precisa ter muito bem afiado. E tem mais um detalhe, né? Isso está na moda. Nós estamos discutindo isso no país. Nós estamos discutindo imunidades parlamentares. Então, esses temas, imunidades parlamentares, responsabilidade do presidente da República, vou falar daqui a pouco, isso vai chover nas provas. Há alguns anos a gente viu um fenômeno parecido. Há 6, 7 anos a gente estava tendo uma ebulição de comissões parlamentares de inquérito, das CPIs. O que começou a acontecer nos concursos? CPI, 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 CPI. Hoje ainda cai CPI em concurso? Cai, mas muito pouco, porque CPI ficou um troço sem graça. CPI ficou um negócio sem função, porque o sujeito vai lá, invoca o seu direito constitucional ao silêncio, de não produzir prova contra si, e aí fica aquela palhaçada lá, ninguém fala nada. Então CPI, um assunto que se esvaziou e parou de aparecer nas provas. Compensação, imunidade parlamentar, imunidade formal para o processo, para a prisão, nós tivemos várias alterações, emendas constitucionais, e isso cai bastante, tá bom? Então, em termos de organização do Poder Legislativo, eu te aconselho a estudar muito a parte dos congressistas, artigos 53 e 56 você tem que dominar, tá bem? E o queridinho das provas recentes, queridinho mesmo, especialmente do CESP e da FCC, é o Tribunal de Contas da União. Então, quem está fazendo provas para tribunais sabe, especialmente para analista, o quanto vem caindo, e analista todas as áreas que nós trabalhamos, né? Oficial avaliador federal, para os concursos que tem oficial avaliador federal, área judiciária e área administrativa. Então, TCU está despencando nas provas. Então, você precisa conhecer o TCU, você precisa saber qual é a natureza do TCU. Então, o TCU é o quê? O TCU é um tribunal, ele é do Poder Legislativo, ele é do Poder Executivo, ele é um órgão do Congresso Nacional, nenhuma dessas alternativas. Muita atenção, o TCU é um órgão que tem natureza de órgão autônomo, ele não integra nem o Judiciário e nem o Legislativo. O TCU é um órgão que auxilia o Congresso. O Congresso é o órgão de fiscalização e o TCU é um órgão que auxilia o Congresso. Está errado até dizer que o TCU é um órgão do Congresso Nacional. O TCU não é um órgão do Congresso. O TCU é um órgão que auxilia o Congresso Nacional na atividade de fiscalização. Isso está caindo em prova, Paulo? Tá, sim senhor, sim senhora. Por isso que eu estou dizendo, atenção para os detalhes, atenção para o aprofundamento teórico, para a natureza jurídica dos institutos, porque isso está separando o joio do trigo, está separando o candidato que vai ser aprovado daquele que vai lá para aproveitar a viagem e o pós-prova, né? Tem gente que adora, aliás, uma viagem e um pós-prova, não tem não? Então pronto, mas você não tem que ser desse time, você tem que ser do time que vai chegar lá e vai para arrebentar, e você sabe que o perfil do nosso curso é assim, né? A gente faz pouquíssimas brincadeiras, porque eu, no meu caso, não tenho talento nenhum para isso, porque o nosso foco é no seu desempenho, é naquilo que vai efetivamente te colocar dentro do tribunal. Porque a nossa preocupação também não é só você ser aprovado, é você ser aprovado dentro do número de vagas e bem classificado. Por quê? Porque não adianta você chegar lá, fiz a nota de corte. Não serve para muita coisa. Claro que serve para o seu desempenho, serve para a sua satisfação pessoal, mas não vai te colocar dentro do tribunal, tá bem? Então pronto. Processo legislativo. Paulo, cai bastante? Artigos 59 a 69 da Constituição. Depende da banca, tá? A FCC não tem o histórico de cobrar processo legislativo. Raramente a FCC cobra processo legislativo. Quando cobra, ela cobra alguma coisa relacionada ao processo de emenda. E aí tem uma ligação com a parte de poder constituinte, quando a gente fala do poder constituinte derivado reformador, das suas limitações materiais. Aliás, sobre essa questão de limitações materiais, eu quero que você preste muita atenção no seguinte, hein? As cláusulas pétreas são imutáveis? Sim ou não? As cláusulas pétreas são imutáveis? São intangíveis? Sim ou não? Não. Errado. Caiu na sua prova, cláusula pétrea é imutável, intangível? Errado. Cláusulas pétreas não são imutáveis. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, mas nós podemos ter uma ampliação no rol
de normas previstas como cláusulas pétreas, a exemplo do que aconteceu com a razoável duração do processo, o inciso 78 do artigo 5º, um direito individual protegido por cláusula pétrea, que sofisticou, incrementou, aumentou as cláusulas pétreas. Então não há intangibilidade, elas não são intocáveis, imutáveis. Eu posso também ter alteração de redação de dispositivos que versam sobre temas protegidos por cláusulas pétreas. Muito cuidado com isso. Esse é um nível mais... Vou repetir, tá? Não se canse. Nível de sofisticação a que você está sendo submetido nas provas para tribunais. Processo legislativo, então, quem vai prestar concurso para a FCC, eu não aconselho a colocar aí num cronograma de revisão perto de prova, tá? Então, quem vai fazer CESP, dá uma olhada. Não é, mesmo nas provas do CESP, um tema que cai sempre, cai de vez em quando. Carlos Chagas, raríssimo. Consuplan também não é predileção na cobrança de temática relacionada ao processo legislativo. E a FGV gosta. A FGV gosta um tanto de processo legislativo, tá? Então, esses são os principais pontos aí para você prestar atenção nas suas provas de direito constitucional. Ainda sobre os poderes, a gente chega no poder executivo. A gente tem a primeira parte lá do 76 até o 84 da Constituição, que é a organização básica do Poder Executivo, das eleições do Presidente da República, que você precisa conhecer. Depois você tem no 85 o início do tratamento da responsabilidade do Presidente da República. Atribuições do 84 e responsabilidade do 85 e 86 da Constituição, você precisa saber assim, na ponta da língua, tá? Então, 84, 85, 86 da Constituição, faz um asterisco aí, quem está me acompanhando com a Constituição, porque você precisa dominar, tá? Então, os detalhes que diferenciam o que é o processamento do Presidente da República pela prática de crime comum, do que separa o processamento do Presidente da República pela prática de crime de responsabilidade ou infração político-administrativa. Muita atenção para esses tópicos. São raras as provas recentes que não cobram essa temática. Então, estude mesmo. 84, 85, 86, que cai bastante em prova. Aí, 87 e 88 trabalham com os ministros de Estado. E aí não é uma temática que mereça a sua atenção, até o 91, né? Porque aí depois você tem a parte que trabalha com os conselhos, o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional. Então não é necessário você perder o seu sono com isso, tá? Estão perguntando se é para decorar 84, 85, 86. Se você tiver condições de decorar, decore. Mas eu sempre digo o seguinte, decore depois de entender, tá? Não vai querer... Tem gente que vai dizer, vou primeiro pro texto da Constituição. Primeiro você entenda, se você tem condições de ver a aula sobre o tema, assista a aula. Depois você vai memorizar, tá? Porque se você for memorizar sem saber o que está memorizando, aí a missão é 10 vezes mais difícil, tá? Então, 84, atribuições do presidente, com as dicas que a gente dá em aula, os nossos alunos do curso regular sabem disso, os tópicos que o examinador costuma trazer pegadinha, e a responsabilidade 85, 86, aí tem que saber demais, tá bom? Vamos agora para o Poder Judiciário. E aí é o óbvio, né? Quando a gente fala em Poder Judiciário, eu digo que é o óbvio por quê? Porque quando a gente fala em Poder Judiciário, a gente... Mais uma vez aqui o meu cabo saiu. Peraí, deixa eu conectar aqui. Foi mal, pessoal, eu tô um pouquinho atrapalhado aqui, que meu celular tá acabando a bateria. Mas a gente se vira, tá? Agora acho que vai ficar bom. Então, quando a gente fala em organização do Poder Judiciário, a gente, por óbvio, se a gente está falando de concurso para tribunais, é uma temática que vai cair, né? Você vai ter a cobrança desses temas nas provas para tribunais. Aí, o artigo 92, óbvio, você tem que conhecer, que versa sobre os órgãos do Poder Judiciário. Então, em todos os cursos, tanto nos retas finais quanto no curso regular, eu coloco lá o organograma do Poder Judiciário, explico a estrutura, coloco lá o Supremo Tribunal Federal, boto o CNJ, depois destrincho os tribunais superiores, boto você tá vendo ao contrário, né? Boto a Justiça Estadual, a Justiça Federal, falo que é a Justiça Comum, depois vou dissecando as justiças especializadas,
Falo da composição dos tribunais, quantos membros tem cada um dos tribunais, quais são as idades para a composição de cada um dos tribunais. Isso é de extrema relevância para a sua prova, tá bem? Então, a base, o organograma, você tem que conseguir visualizar o Poder Judiciário, como que ele está estruturado, porque isso vai te facilitar até quando você estiver estudando processo penal, processo civil, na dinâmica dos recursos, processo do trabalho. Então você vai ter muito mais facilidade se você conhecer bem essa estrutura, esse organograma do Poder Judiciário. Depois, do 93 ao 99, você vai ter o quê? Você vai ter o Estatuto da Magistratura e a Organização do Judiciário, organização básica, as competências dos tribunais, as imunidades, prerrogativas, toda a parte relacionada aos direitos dos magistrados. Então isso cai bastante nas provas. Para todas as frentes de concurso para tribunais, é muito relevante que você estude de 93 ao 99. Aí você chega no artigo 100, que tem uma disciplina super complexa sobre os precatórios. Precatório cai em concurso para tribunais? Raro. Então é tema que a gente nem passa, precatórios, porque é raríssimo você pegar uma prova de direito constitucional que cobre precatórios. Às vezes aparece uma questão na prova de administrativo, às vezes, tá? Mas é raro você ver o tema de precatórios. Nossa, Paulo, que alívio. É quase isso, é um alívio, né? Depois você vai para o artigo 101 até o 103, que você tem a parte do Supremo Tribunal Federal. Especialmente para quem vai prestar TRF, cai muito essa disciplina do Supremo Tribunal Federal. Aí dentro dos artigos 101 a 103, no 102 que você vai ter as competências, no 103 que você vai ter os legitimados para a propositura das ações de controle de constitucionalidade. Vou falar de controle de constitucionalidade daqui a pouco. Esses tópicos caem bastante. Então as competências do Supremo Tribunal Federal do 102 chovem nas provas. Então eu te aconselho, da mesma forma que eu falei em relação ao tema de distribuição de competências, que você enfoque nessa temática das competências do Supremo Tribunal Federal, competência originária, competência em nível recursal, porque isso acaba despencando nas provas, tá? Aí o 103A, que foi incluído pela emenda 45 na Constituição, ele traz a temática das súmulas vinculantes. Professor, eu preciso estudar a súmula vinculante? Precisa, mas o que vem mais caindo nas provas não é a dinâmica de aprovação das súmulas vinculantes, que já caiu mais, tá? Há alguns anos caía mais, que era novidade. Agora não é tanto, não cai tanto. É você conhecer as principais súmulas vinculantes. Então, as súmulas vinculantes que estão ligadas a cada um dos temas de direito constitucional e de outras matérias, de processo civil, de direito do trabalho, direito eleitoral, de processo do trabalho, enfim, de todas elas. Aí você precisa conhecer as principais súmulas vinculantes. Mas não é estudando o tema súmula vinculante que você vai ler as súmulas vinculantes, não é isso? Você vai estudar a súmula vinculante quando você estiver estudando os outros tópicos, os tópicos relacionados aos temas tratados pelas súmulas vinculantes. Beleza? Depois do 103B, você tem o CNJ. CNJ cai demais, tá? CNJ cai demais. Em praticamente todas as provas você vai encontrar questões versando sobre o CNJ. A FCC adora o CNJ. O SESC adora o CNJ. Tá? Então, é muito grande a chance de você ver CNJ. E a FGV também gosta muito do CNJ. E a Consulplan também gosta muito do CNJ. Todo mundo ama o CNJ. Até hoje. Sobre o CNJ, você precisa conhecer muito bem as competências do CNJ. Assim como você precisa conhecer as competências do TCU. Você precisa conhecer muito bem as competências do CNJ. E você precisa conhecer muito bem as competências do TCU. E aí isso vale para todo mundo que estiver assistindo, que mesmo que não seja de carreiras de tribunais, CNJ, TCU, são temas que vêm caindo em praticamente todos os concursos, e a moda chegou nos concursos para tribunais, tá bem? Depois você vai para o 104 e 105, que você tem a organização do STJ e a competência do STJ. Paulo, caem muito as competências do 105 do STJ? Caem bastante. Não se compara ao tanto que caem as competências do STF. Caem mais as competências do STF. Mas as competências do STJ caem bastante também, especialmente nos concursos para TRFs, tá? E aí, especificamente dos concursos para TRFs, do artigo 106 ao 110 da Constituição,
você vai ter a dinâmica dos tribunais regionais federais e dos juízes federais. E aí, óbvio, a parte de competências do 109, você precisa, vai prestar TRF, TRF1, TRF5, os nossos alunos, você tem que assim, dominar 106 e 110, hipótese de competência da Justiça Federal, tá? Isso vale para processo civil, para processo penal, que vai usar em outras disciplinas, mas você precisa dominar bastante esses temas. O mesmo vale para quem vai prestar os concursos para a área trabalhista, e aí dos artigos 111 ao 117 da Constituição, você vai ter a disciplina do TST, dos TRTs e dos juízes do trabalho. A Gabi está dizendo aqui que é com ela mesmo, né? A área trabalhista, Gabi? Pois é, quem vai prestar os TRTs, quem vai prestar TST, quem vai prestar magistratura do trabalho, aí a prova se avizinhando, dê uma olhadinha com carinho no 111 ao 117, com muita atenção aí, teve mudança recente, composição do TST, então, muita atenção desses detalhes, tá? Quem vai prestar concurso para a área eleitoral, 118 a 121, você tem lá toda a parte de organização da justiça eleitoral, os tribunais e juízes eleitorais. Depois, quem vai prestar STM, tribunais e juízes militares, do 122 ao 124 da Constituição. E encerra o tratamento dois artigos, o 125 e 126, que falam sobre a justiça estadual. Justiça estadual, se você estiver prestando concurso para TRF, para TRT, para TRE, praticamente não cai, tá? Praticamente não cai. Quase nunca cai. Para dizer para você que nunca cai, né? Para não dizer que nunca cai, quase nunca cai. E aí a dica é a seguinte, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Poder Judiciário, Organização Básica, Estatuto da Magistratura, STF, competências, súmula vinculante e CNJ, todo mundo estudando. Beleza? Agora, as partes das justiças, cada um no seu quadrado. Você vai prestar concurso para TRF? Justiça Federal. Você vai prestar concurso para Justiça do Trabalho? Justiça do Trabalho. Você vai prestar concurso para Justiça Eleitoral? Justiça Eleitoral. Você vai prestar STM? Justiça Militar. Onde posso encontrar o curso Reta Final TRF1? No site do curso ênfase. Entra lá, cursos online, retas finais, TRF da primeira região. Está lá disponível. Por quê? www.cursoenfase.com.br. Por quê? Porque é raro, raríssimo, rarissíssimo, por exemplo, um concurso de TRT cobrar a organização da justiça eleitoral. Mas é raro. Cada 10 provas você acha uma que faz isso. Então foca no teu concurso. Você vai prestar a área trabalhista? Foca na organização da justiça do trabalho. Vai prestar a área federal? Foca na justiça federal. Tá? Se você estiver duvidando, vá fazer questões. Vá simular, vá fazer questões, você vai ver que o que eu estou te falando procede. Aliás, você pode comprovar tudo que eu estou te falando aqui com questões. Tá anotando? Se não anotou, assista de novo. Esse vídeo vai ficar disponível aqui para você. E vá fazendo essas anotações. Você vai perceber que isso aqui que eu estou te falando não é jogo de adivinhação. Isso tem base em provas anteriores. É estudado. A gente trabalha com concursos para tribunais há muito tempo. A gente escreve sobre isso há muito tempo. Dá aulas sobre isso há muito tempo. A gente sabe exatamente o que vai cair. A gente pega a prova, pós-prova, que a gente vai fazer 2 baita eventos, hein? Os alunos do TRF da primeira região, os alunos do TRE do Rio de Janeiro. Nós vamos estar ao vivo, na véspera de prova, o time, operação de guerra, todos os professores, vamos invadir o Rio de Janeiro, os estúdios do ênfase, e ao mesmo tempo 2 aulões ao vivo, TRF primeira região, TRE Rio de Janeiro, bombando. E pós-prova também, nós vamos ter as provas em mãos e vamos corrigir na sequência, tá? Então você vai ter gabarito do ênfase, tá? Gabarito do ênfase para você já saber o seu desempenho, porque o nosso compromisso é justamente esse. Nós não tá com você só agora, não tá com você no pós-prova também, né? Nós vamos dar a cara a tapa lá pra você perceber como a gente fez um trabalho sério de véspera. Vai ter aulão de véspera? Vai, começa às 8 da manhã. Nós já divulgamos, dá uma olhadinha aí, quem não me tem ainda nas redes sociais, @paulolepore. Alguém pode colocar aí meu endereço no Instagram, @paulolepore. Quem não me tem ainda no Instagram, me adiciona lá, que eu estou divulgando
A Marília está dizendo que a revisão de véspera do TRF da segunda região foi show. Foi mesmo. Muitas questões dadas no aulão de véspera. E o aulão, como o Euden está dizendo, é gratuito. Obrigado, Kim. Quem postou uma foto assistindo a aula nossa hoje, né, Kim? Valeu. Concurseiro exemplar também, obrigado. @Paulo Lepre. Então, quem assistiu nossa aula TRF da segunda região sabe que fez diferença na hora da prova. Temos a Estuda Gordinha, nossa querida aluna, que foi aprovada no TRF da segunda região, estava com a gente lá no aulão de véspera. Enfim, sem perder tempo, voltando ao foco do nosso tema, da nossa aula, da nossa live, que é a análise do direito constitucional à luz das principais bancas examinadoras. Então, a organização do judiciário é isso, tá? Então, até o 126, focando basicamente do 93 até o artigo 105 da Constituição, depois cada um no seu quadrado, beleza? Controle de constitucionalidade. Esse tema, eu estou falando dele agora, logo depois do Poder Judiciário, por quê? Porque eu quero aproveitar essa live para solucionar um problema seríssimo, que é o seguinte. Pergunta que eu mais recebo quando sai edital. Paulo, controle de constitucionalidade não está no edital. Não vai cair? E a resposta é sempre, vai cair. Se cair poder judiciário, cai controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o controle de constitucionalidade está implícito no poder judiciário. O artigo 97, que é o artigo que traz a cláusula de reserva de plenário. O artigo 102, que versa sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as ações do controle concentrado. O artigo 103, dos legitimados para as ações do controle concentrado. O artigo 125, parágrafo 2º, que fala sobre o controle estadual de constitucionalidade. Esses dispositivos estão dentro do Poder Judiciário. Então, o controle de constitucionalidade cai, você querendo ou não. E aí, presta atenção, você que vai prestar para técnico ou para analista área administrativa. Ah, Paulo, não cai controle nesses concursos. Cai sim. Cai, eu tenho questões que eu passo nas aulas. O técnico judiciário que está sendo cobrado controle. Porque cai pelo menos aquilo que está expresso na Constituição, nos artigos 102, 103. Claro que quem vai prestar para analista área judiciária e oficial avaliador vale o aprofundamento das leis 9868 e 9882, que são as leis que regulamentam a ADI, a ADC e a ADPF. É importante você aprofundar. Nas nossas aulas eu nem falo especialmente dessas leis, porque durante a explicação de controle eu já passo os detalhes importantes sobre essas leis. Tá? Mas, repito, o controle de constitucionalidade é um tema importante. Paulo, é mais importante do que distribuição de competência? Não. É mais importante do que TCU? Não. Se você olhar nas últimas provas, em termos numéricos, você tem que estudar mais direitos e garantias fundamentais, mais distribuição de competência, mais TCU, mais organização do judiciário. Tá? Porque esses temas são os campeões de incidência. Beleza? Vamos lá, vamos em frente. Funções essenciais de justiça. Toda a parte do MP até a defensoria, do 127 ao 135 da Constituição. Eu devo estudar isso, Paulo? Olha, são temas que caem muito pouco mesmo. A não ser que você vai prestar MPU. E a galera das carreiras federais aqui, você vai prestar advocacia pública, claro que tem que saber tudo sobre advocacia, sobre DPU, enfim. Então, se você vai prestar MPU, repito, estude a parte do MP. Paulo, eu vou prestar TRF, não estudo MP? Estude, mas não vá ficar se matando com MP se você não estiver dominando o judiciário. Por quê? O número de questões é muito pequeno. Às vezes cai uma questão sobre as funções essenciais da justiça, misturando todos os temas. Tá? Tem alguém dizendo que essa premissa não é verdadeira. Qual premissa que você está dizendo que não é verdadeira? Quem é que disse isso aí? Estamos aí para conversar sobre. Qual premissa que não é verdadeira? Que funções essenciais de justiça não cai para tribunais? Que cai mais MP para MPU? Se for isso, pode ir às questões e você vai comprovar que essa premissa é verdadeira.
E se você for para as provas de TRT, TRE e TRF, você vai perceber exatamente o que eu estou dizendo, que funções essenciais de justiça é tema que cai pouco, e que quando cai mais, cai a partir do MP para MP1. Então, assim, vai de cada um. Se você quiser dedicar a mesma atenção para funções essenciais de justiça que para judiciário, na minha opinião, você está perdendo tempo. Você está estudando com foco errado. Enfim, mas esses são alguns apontamentos. E aí, depois você tem a parte de defesa do Estado e das instituições democráticas, Estado de defesa, Estado de sítio, Forças Armadas, a parte de segurança pública, que vão do 136 ao 144 da Constituição. Esses temas caem muito pouco, tá? Então, do 136 ao 144, você tem muito pouca incidência em prova. Claro que quem vai prestar, por exemplo, concurso para áreas policiais, eu também sou professor dos concursos para a área policial, a Polícia Federal, segurança pública, né? Por óbvio, você tem que dominar, você tem que ter muito conhecimento e você tem que ter muita profundidade na abordagem dessa temática. Mas quem vai prestar os concursos para tribunais não tem muita relevância. A parte de tributação e orçamento, do 145 ao 169, baixíssimo, mesmo quando aparece expresso no edital, baixíssimo nível de incidência, e quando cai você vai achar isso, na maior parte dos casos, dentro da matéria de direito tributário. Depois a ordem econômica e financeira, do 170 ao 192, também cai muitíssimo pouco. E o que está na moda agora é os concursos colocarem a temática da ordem social, do 193 ao 232 da Constituição, que também cai muito pouco. Quando cai a parte previdenciária, quando se pede direito previdenciário. Então, assim, o resumo da obra qual que é? Que você precisa dedicar muita atenção aos primeiros 124, 25, 26 artigos da Constituição. 95%, exatamente, tem no edital da Consulplan, 95% das questões de direito constitucional estarão dentro dos primeiros 126 artigos da Constituição. Pode confiar no que eu estou te dizendo. E se duvidar, como sempre, tem sempre quem duvida da gente, vá fazer as questões e depois você me conte. 95% das questões estão dentro dos primeiros 126 artigos da Constituição. Então, sobre o que é que você tem que se debruçar? Sobre esses primeiros 126 artigos da Constituição. E aí, independe de banca. Independe de banca. Por quê? Porque, de fato, os tópicos avançados de funções essenciais de justiça, depois da parte da ordem econômica, ordem financeira, ordem social, isso acaba resvalando em outras disciplinas. Então, você vai, às vezes, ter a cobrança dessa temática, não dentro de constitucional. Você vai ter a cobrança dessa temática dentro das outras matérias. Então, foque nos primeiros 126 artigos da Constituição Federal. Então, estou perguntando especialmente sobre o TRE do Rio. Você acha que vale a pena estudar muito ordem social? Na minha opinião, não. Na minha opinião, mesmo estando expresso no edital, e é um tópico grande do edital, né? Por isso gera insegurança, mesmo assim, na minha opinião, não vale a pena perder tempo com isso. Não é perder tempo, mas dedicar muito tempo a isso, né? Dá uma olhadinha na prova do TRF da segunda região, nas provas de constitucional, para você perceber qual é a pegada da Consulplan. Então, você já tem tantos tópicos, a Kelly está dizendo, por isso que ela perguntou. Imaginei, Kelly, é essa aflição, né? Você vai ver que tem tantos tópicos que você precisa estudar bem, chegar com aprofundamento na prova, que você ficar debruçada sobre dezenas de artigos da ordem social é focar naquilo que não é o mais relevante. Então, assim, eu espero uma questão, se cair uma questão sobre ordem social, lógico que eu te aconselho a ler uma vez, duas, três, até mais se você tiver tempo para a ordem social, mas não fique se aprofundando sobre a ordem social. Foca lá na parte da justiça eleitoral, foca nos direitos e garantias fundamentais,
foca na organização político-administrativa do Estado, porque aí você vai estar dentro das estatísticas. E vou te dizer mais, viu, Kelly? Se a banca cobrar muita ordem social, todo mundo vai cair. Todo mundo vai quebrar as pernas. Agora, se você ficar estudando ordem social, tiver craque em ordem social e a banca for pro padrão dela, e você não tiver bem no resto, você que vai cair. E o resto dos candidatos não vai cair. Então, você precisa pensar na padronização. E eu vou dizer uma coisa que parece contraditória. Ultimamente, nos concursos para tribunais, o conteúdo programático, vou falar de direito constitucional, tem dito muito pouco sobre o que é que vai cair nas provas. Mas muito pouco mesmo. Então tem muita gente que está se agarrando no edital. Paulo, esse tópico aqui está faltando no edital. Não vou estudar. As competências do Congresso não estão expressas no edital. Não estudo. Não faça isso. É suicídio. Então você tem que focar em tudo o que cai comumente em cada banca examinadora. Eu te dei aqui muitas dicas, mas é uma live genérica, é uma live, já está indo aí para 1h15, né? Eu já vou encerrar. É uma live genérica, não tem como ficar aqui te dando um curso completo de constitucional. Para isso, você que é nosso aluno, tem os nossos cursos, o curso regular, os cursos retas finais, e a gente faz isso lá, né? E o que está dizendo? Que a gente tem o super edital no ênfase, né? O que é o super edital? Que é o material didático nosso. A gente pega os conteúdos programáticos de todos os concursos, de todas as bancas, e reúne tudo. A gente cria o maior conteúdo programático possível, por exemplo, de direito constitucional. E aí você vai estudando, acompanhando esse super edital, que a gente usa como referências nas nossas aulas. A ideia é você estar preparado para qualquer um. Então a Kelly está dizendo que já faz o reta final. Bacana, Kelly. Bom, pessoal, chegamos então finalmente ao final dessa explanação minha. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar então, que agora eu vou acompanhando vocês aqui, tá? A gente vai trocando ideia. Polícia Federal. Olha, a gente tem a expectativa de que esse concurso saia no início de 2018. Não tem nada oficial a respeito. Tem a ver com a demanda, com a movimentação interna. Alguns dos nossos professores dos retas finais são praticamente todos delegados federais. Então, a gente tem informações aí. Não tem nada oficial, tá? Tem nada oficial mesmo, mas a gente espera que no primeiro semestre de 2018 o concurso da PF saia. Tinha uma notícia mais quente no início desse ano, aí deu uma esfriada por questões políticas, tá? E agora a gente espera que aconteça. Professor, prova discursiva do TRE Tocantins. As provas discursivas, elas têm exigido aprofundamento dos temas mais cobrados. Então, se você pegar as provas discursivas, e aí há uma grande variação sobre provas que estão cobrando estudos de caso, questões discursivas ou redação, né? Às vezes, provas para analista, concursos para analista, área judiciária que estão cobrando redação. Então, o que eu aconselho é o seguinte: claro que nós temos as aulas de estudo de caso, de discursivas, que vão te ensinar técnicas, mas o melhor jeito de você estudar para discursiva é você estudar bem a cada uma das disciplinas, porque você chegar com um conhecimento aprofundado. Então procure sempre concatenar o seu raciocínio, começo, meio e fim, linguagem simples, direta, objetiva, leia bem o que o examinador quer de você, não fique viajando, né, querendo esbanjar conhecimento, não, é objetivo. Imagine que o seu examinador vai ter centenas de provas para corrigir, e ele vai estar no domingo à noite com a família em casa fazendo isso. Ele vai querer bater o olho na sua prova e ler o que o gabarito pede. Ele não vai ficar olhando o diferente, o especial, isso aqui não é uma seleção de mestrado, é a objetividade do concurso, tá bem? Vale a pena ficar lendo informativos? Perguntaram. Na minha opinião, se você já estiver fazendo o nosso curso, não vale a pena. Porque você vai perder muito tempo estudando muito informativo, e os informativos que você precisa saber para a prova são poucos. E os professores vão saber te direcionar para isso, para a jurisprudência que vale a pena estudar, tá? Se eu acho que vai ser sobre eleitoral, não tem como saber. Eu prefiro não arriscar porque a chance é grande, mas eu prefiro não arriscar porque seria leviano da minha parte, tá?
TRT Rio de Janeiro, previsão. A gente tem previsão, poderia sair até o fim de 2017, início de 2018, mas também a gente não tem nada concreto em relação ao TRT do Rio de Janeiro. Tá bem? Atualmente não. A gente tem confirmação da realização do concurso, mas edital a gente ainda não tem nada concreto. Tá bem? MPU, a gente teria, o MPU estava assim, quase certo que teria esse ano, mas aí por uma mudança de rumos políticos políticas internas aí da MPU, o concurso deve ficar para 2018, tá? Por isso a gente até tinha o nosso reta final, tem aí o reta final da MPU, mas para quem está se preparando, fica tranquilo, tá? O nosso reta final, ele atende perfeitamente aquilo que você precisa para o MPU, e qualquer alteração que a gente tem aí em relação a edital, banca prevista, a gente vai trabalhar com essas questões aí na atualização do curso, tá bom? Federalista, não sabia que você era pós-doutor, parabéns. Obrigado, meu caro, são anos aí de muito estudo, né? Valeu, valeu. Terão lives de outras disciplinas? Sim, os nossos professores, eles estão semanalmente falando sobre essas questões, né? Então, semanalmente a gente tem as nossas lives e aí a gente vai tentar direcionar agora para esse estudo analítico de cada uma das disciplinas, né? E como é que elas são cobradas pelas principais bancas examinadoras, tá bem? Aula excelente, obrigado. Nina Vitória, obrigado. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, se tiverem outras dúvidas, quiserem me perguntar no privado, podem mandar direct para mim, tá? Podem mandar direct para o meu Instagram, @paulolepre, que eu respondo a vocês aí com toda a tranquilidade. E qual conselho que você dá para todo concurseiro? Não desistir, né? Porque parece bobeira, muita gente fala, só não passa quem desiste. Então não desista, siga firme com o seu sonho, foque, não fique mudando de método de estudo toda hora, mudando de concurso toda hora, foque na trilhe o caminho que você quer. A Aninha está dizendo, obrigado, Aninha. E é isso. Gostei muito da aula, vou adquirir o reta final do TRF1 já. Valeu, meu caro. A Gabi tá sempre por aqui, obrigado, Gabi. Parabéns, professor. Então é isso. Mais uma vez quero pedir para vocês, se tiverem aí condições, compartilhem essa transmissão com os seus seguidores, com os seus contatos. Vamos levar as informações adiante. Hoje você está compartilhando para uns seguidores, amanhã os outros seguidores estão compartilhando para você. Gente, ninguém é inimigo de ninguém aqui. Eu costumo dizer o seguinte, para você passar num concurso concorrido como esse, você precisa atingir um determinado nível de conhecimento. Pouco importa como está a pessoa que está do seu lado ou que está estudando com você. Não é ela que vai te tirar do concurso, é você que vai te colocar dentro do concurso. É você que vai te colocar dentro do tribunal. Então não deixe de compartilhar material, de compartilhar dica de estudo. Vamos trabalhar um pelo outro, vamos ser solidários, porque tá todo mundo no mesmo barco. E ver a alegria de alguém passar vai te colocar para frente, e a pessoa que também te vir passar vai ficar feliz por você, né? Porque não tem que ser um momento só de tristeza, um momento para você se martirizar. Agora eu tenho que sofrer, estou estudando para o concurso. Não, leve a sua vida com tranquilidade, faça amizades, tenha bons relacionamentos. Isso certamente vai te trazer muito mais tranquilidade nesses momentos de dificuldade. E costumo sempre dizer o seguinte, momentos de dificuldade e de muito privilégio, porque estudar é um grande privilégio que a gente tem na vida, em qualquer área, em qualquer momento. Estudar é privilégio. Se você tem condições de estudar hoje, se é concurseiro em tempo integral, dê graças, agradeça muito por isso e siga o seu caminho. Se estuda, batalhe, cria tempo para isso, você sabe muito bem o custo pessoal dessa jornada, tá bem? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê em outras lives e a gente se vê sempre nas redes sociais, tá bem? Sucesso para cada um de vocês e depois nunca se esqueçam de me convidar para o churrasco da posse, tá bom? Valeu, um abração.